Aleluia. Bendito seja Ele. Bendito seja Ele. Bendito sempre, 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 sempre seja Ele. Você pode adorá-lo por tudo que Ele fez por você, você pode? Aleluia. Bendito sempre seja Ele. Aleluia. Aleluia. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz por estar nessa noite aqui. Fico mais feliz ainda de ter o privilégio de poder ministrar aqui. Deus abençoe meu pastor, nossas irmãs do Círculo da Oração, por nos confiar essa oportunidade. Faz 31 anos que eu prego nessa igreja. E ser convidado para pregar na igreja onde você prega há 31 anos, faz desse momento um momento de mais responsabilidade. E é com essa preocupação, mas crendo que Deus é Senhor das nossas vidas e que está na direção desse trabalho aqui nessa noite, que aqui estamos para ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza pia de que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Você crê nisso e pode dizer amém? Abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. João, capítulo de número 20, que é o tema que as nossas irmãs escolheram para essa festividade. João, capítulo de número 20. Versículo de número 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Mas que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Queridos, eu durante esses dias estive estudando a respeito desse texto, desse capítulo que vai nos falar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Esses dois eventos são os eventos que nos fazem estarmos aqui nessa noite. Só estamos aqui em função da cruz e só estamos aqui porque Ele ressuscitou. A cruz, a morte de Cristo, ela não foi uma fatalidade da história.
A morte de Cristo não foi um acidente num projeto mal elaborado. Na verdade, quando olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que a cruz é um projeto de Deus para a humanidade. Quando Pedro, em uma das suas cartas, ele vai falar a respeito desse fato, a respeito de Cristo e da sua revelação, ele diz: conhecido de fato antes da fundação do mundo, porém revelado nesses últimos dias para o vosso favor. A cruz, ela existe desde a fundação do mundo. Em Apocalipse nós temos um texto que diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Então, a cruz, ela não é um plano emergencial de Deus para a restauração do homem. A cruz não é um problema de percurso ou algo resolvido em última hora. A Bíblia é enfática em dizer que antes que o homem existisse, o projeto da cruz já estava estabelecido. Antes que houvesse o pecado, o Cordeiro já havia sido imolado na presciência do nosso Deus. Isso nos faz ver algo muito interessante. Quando eu estava observando isso, eu fiquei imaginando, porque geralmente, na lógica da vida, a solução vem sempre depois do problema. Na lógica da vida, irmãos, você só se conserta ou você só arruma aquilo que se quebrou. Você busca cura, busca o remédio ou tenta descobri-lo depois da doença. Mas o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é digno de honra e de louvor. Sabe por quê? Antes que o pecado existisse, Deus já preparou a cruz para anular a força do pecado sobre a minha e sobre a sua vida. Você entende isso e pode glorificar o nome poderoso do Senhor por causa disso? Deus trata na eternidade aquilo que ainda não existia. Não existia pecado e Deus já o estava tratando. Não havia ainda a doença, mas Deus já tinha o antídoto, o remédio preparado. Deus antevê o problema. Deus antevê a queda. E Deus traz o conserto antes que a aliança pudesse ser quebrada. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que nos faz estarmos aqui nessa noite foi idealizado na eternidade. E o Pedro diz que foi revelado naqueles tempos. E ele completa dizendo: para o vosso benefício. Cristo morreu
para que você pudesse ser abençoado. Cristo morreu para que você pudesse gozar dos privilégios que só a cruz pode preparar para a nossa vida. Você pode glorificá-lo por causa da cruz. Só quem pode entende o valor da cruz e pode dar um brado de glória aí. Levanta a tua mão, abra a tua boca e glorifique o nome poderoso dele. Escute só. As nossas irmãs escolheram como tema, olhando para a morte de Cristo, um texto que diz a respeito de um lenço que estava como, irmãos? Dobrado. Um lenço que está dobrado. E é interessante essa colocação no meio do texto, não é verdade? Principalmente quando ela é escrita por um homem, que homem geralmente não se atém a detalhes. Se é uma mulher, nós até entenderíamos com facilidade, mas um homem, geralmente ele entra, sai e ele não vê nada. A mulher é diferente, não vê? A mulher percebe as coisas, ela nota as coisas. O homem, diferente da mulher, ele passa meio que desapercebido por cima das coisas. Às vezes a mulher corta o cabelo e o marido nem viu. Coitado dele, quando ele não vê. Se ela pintou o cabelo e ele não viu, e ele não vê mesmo, não é maldade não, irmão. O homem, ele é relaxado para essas coisas, ele não é detalhista, diferente da mulher. Mas nesse caso aqui, o escritor, ao relatar o momento em que eles vão ao túmulo, ele, entre outras especificações daquilo que aconteceu, ele faz o detalhamento desse fato. E ele diz que os lençóis estavam à parte, mas que aquele lenço que cobria a face de Cristo estava dobrado. Algumas versões dizem dobrado ao lado. Se estava dobrado ou colocado de uma forma mais ajeitada do que os outros lençóis que cobriam o corpo de Cristo, alguém dobrou aquele lençol. Alguém dobrou esse lençol. Alguém dobrou esse lençol. E é interessante nós pensarmos isso, porque se nós imaginarmos, e a ideia que se traz aqui é que Cristo tenha feito isso, o primeiro ato de Cristo depois de ressurreto seria dobrar um lenço. O primeiro ato de Cristo, antes de aparecer a qualquer uma das mulheres ou aos homens que foram ao sepulcro, é dobrar um lenço. Existe toda uma ideia que se tem a respeito da cultura judaica, que fala a respeito do lenço, mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero usar uma outra ideia dentro desse tema a respeito do lenço dobrado. A primeira ideia que eu gostaria que os irmãos compartilhassem comigo é o seguinte: você só dobra a roupa que você não vai usar. Você só dobra a roupa que você não vai. Aquele lenço lembrava morte. Aquele lenço lembrava falecimento. Aquele lenço lembrava dor. Aquele lenço lembrava ausência.
Aquele lenço lembrava coisas funestas, tristes. E quando você encontra o lenço dobrado, Cristo está dizendo com essa atitude: esse lenço não me serve, essa roupa não me serve, isso é roupa de morto e eu não estou morto, eu estou vivo, 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 vivo para todos sempre. Quem crê que Ele está vivo e pode adorar a Ele aí, levante a tua mão, abra a tua boca e adore o nome poderoso dEle. Quando aquele lenço é encontrado dobrado, isso significa que aquele que o estava usando, para ele não servia. Para aquele momento, não. Outra ideia que nós trazemos a respeito de uma roupa dobrada, uma peça dobrada, é a ideia de organização. Organização. Quando alguém vai visitar nossa casa, principalmente quando alguém vai visitar nossa casa, e às vezes nos pega meio que desaprevenido, quando toca a campainha, a mãe já fala: menino, vai lá, arruma os lençóis da cama, dobra aquela coberta, tira aquilo de lá. É ou não é assim? Sim ou não, irmãs? Sim. Porque dobrar, guardar, significa organização. Quando você faz isso, você coloca as coisas no lugar. Você está dizendo ou mostrando com essa ação que na sua casa está tudo em ordem. Tudo está no lugar. Todas as coisas estão debaixo da mais perfeita ordem. Quando os discípulos olham o lenço no lugar, Jesus está dizendo: está tudo em ordem. Está tudo no lugar. As coisas estão como deveriam, na verdade, ser. Quando o pecado entra no mundo, o que ele faz, irmãos? Ele faz uma bagunça. Ele cria um sistema de desordem. Nós perdemos o vínculo com o céu. Nós perdemos a presença de Deus. Os males começaram a assolar a nossa vida. A doença, a peste, a fome, a miséria, as guerras, a depressão, todas as coisas são consequência de males que assolam a nossa vida. Mas quando Jesus morre e deixa o lenço dobrado no túmulo, Ele está dizendo: eu estou colocando tudo no lugar outra vez. Eu estou colocando a vossa vida no lugar. Eu estou colocando você de novo na presença do Pai. Eu estou colocando outra vez a tua casa em ordem, para que você possa entrar na minha presença e me adorar. Quantos entendem isso e podem adorar a Ele? Levante a tua mão aí, abra a tua boca e adore o nome poderoso dEle. Você pode falar para o irmão que está do teu lado: está tudo em ordem, meu irmão. Fala para ele: Deus está colocando tudo no lugar. Aleluia, escuta só, os discípulos estão apavorados, o sinédrio está cheio de ira, cheio de ódio, cheio de raiva, os discípulos estão atemorizados, irmãos. Logo, logo o império se levantaria, logo, logo a perseguição se levantaria, logo, logo muitos irmãos haveriam de morrer como espetáculo para a humanidade. Mas Jesus está dizendo: está tudo no lugar, está tudo em
em ordem. E Deus me traz aqui nessa noite como profeta para ministrar sobre a tua vida. E Ele está dizendo, pode parecer que a tua vida está uma bagunça, está desordenada, está descontrolada, mas Ele está dizendo, sou Senhor da tua vida, e eu mando te dizer, está tudo no lugar. Eu vou colocar tua casa em ordem, tua vida em ordem, tua família em ordem. Quem crê nisso e pode adorar a Ele aí, levanta a tua mão, abra a tua boca e adore o nome poderoso dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Xaraba canta arabassude canta labahai. Esses dois fatos, morte e ressurreição, eles vão resolver o problema da humanidade. Ele realmente está colocando tudo no seu devido lugar. Quando Ele morre, Ele resolve o problema do meu passado. Repita comigo, Ele resolve o problema do meu passado. Aleluia. Quando Ele morre, Ele resolve o problema do pecado. Ele resolve o problema dos meus erros. Ele resolve o problema dos meus fracassos. Na morte dele eu sou regenerado. Eu sou justificado, eu recebo a adoção, eu entro como co-herdeiro dele nas bênçãos espirituais. Na morte dele eu sou justificado diante de Deus. Aquele meu passado que me condenava, não me condena mais, porque a morte dele resolve o problema do meu passado. Ninguém pode te acusar por aquilo que você foi. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço por causa do teu pecado. O teu passado não pode mais te condenar, porque Ele resolveu o problema do teu passado. A sua morte conserta o meu passado. E a sua ressurreição resolve o problema do meu futuro. Na morte, todos os problemas do passado são resolvidos. Na ressurreição, todos os problemas do futuro são resolvidos. Aleluia. Aleluia. Essa ressurreição é tão significativa e importante que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Ele não ressuscitou, se a igreja não crê na ressurreição de Cristo, a nossa fé é, porque nós só estamos aqui e só cremos no amanhã porque Cristo ressuscitou, porque Ele reviveu, porque Ele está vivo, é que nós estamos aqui nessa noite. É porque servimos a um Jesus vivo que esta igreja está aqui adorando nessa noite. Nós não servimos, como cantou a nossa irmã, a um Deus morto, a um Deus que não está em movimento, a um Deus inerte. Nós servimos a um Deus vivo, 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 para todos sempre.
Quantos servem a Ele aqui podem adorar a Ele, porque Ele está vivo. Levante a tua mão, abra a tua boca e glorifique o nome poderoso dEle. Aleluia. Na sua morte e na sua vida, Cristo vai se identificar comigo. E é o que a Bíblia vai nos mostrar através de vários textos. E ele, sendo a semelhança de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. E sendo homem, se fez servo. E humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de... A sua morte vai fazer com que ele se identifique comigo. É na vida e morte de Cristo que Deus se identifica com você, que Ele se identifica comigo. Deus não nos conhece simplesmente como o Criador de nossas vidas. Ele conhece como que se Ele fizesse parte dessa criação através de Cristo. Então, quando você chora, Jesus sabe o que é chorar. Quando você se entristece, Ele sabe o que é entristecer. Quando você se angustia, Ele sabe o que é angustiar-se. Porque Ele se identifica conosco na sua vida e na sua morte. Se identifica tanto que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele te conhece nessa noite. Sabe o estado em que você emocionalmente está nessa noite. Ele conhece a sua vida, se identifica com você. E é por isso que nessa noite Ele pode te dizer: eu posso te ajudar, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. Aí quando a morte acontece, vai acontecer a inversão disso. Porque Ele se identifica conosco para a morte. E quando Ele ressuscita, Ele quer que nós nos identifiquemos com Ele para a vida. Nós nos identificamos com Ele para a vida. Quando Ele vem se identificar conosco, a Bíblia diz que Ele se humilhou. Quando nós vamos nos encontrar com Ele, a Bíblia diz que nós vamos ser glorificados nele. Ele se esvazia e vai nos encher. Ele se humilha e vai nos exaltar. Ei, nós estamos aqui em função disso. Hoje nós ainda podemos passar por alguma provação, mas tenha certeza, o Senhor que te permite sofrer hoje, vai te encher de glória no futuro, porque Ele resolveu o teu problema do passado, e Ele está dizendo: o teu problema do futuro está resolvido na minha ressurreição. Ei, o último endereço do crente não é a sepultura, o último lugar do crente não é o caixão, o último lugar do crente não é o culto fúnebre, não. O crente vai viver na eternidade, adorando, glorificando e bendizendo o nome poderoso do Senhor. Quem crê nessa promessa e pode adorar a Ele aí, abra a tua boca e glorifique o nome poderoso dEle. Aleluia, aleluia. Nós tínhamos uma dívida nesse passado, e ela precisava ser resolvida. Isso precisava ser colocado no lugar. E a quem nós devíamos?
nós devíamos a Deus. O ofendido no Éden é o Senhor. Nós devíamos a Deus. E para que as coisas voltassem para o lugar, a justiça de Deus precisava ser cumprida. Nós não devemos nada para o diabo. Você não deve nada para o inimigo da tua alma. Sabe por quê? Porque ele nunca fez nada por você. Nós tínhamos e temos uma dívida com Deus. Quando o cordeiro é imolado no Antigo Testamento, o sangue é levado no Santo dos Santos. Porque a nossa dívida é com o Pai. A nossa dívida é com o nosso Criador. E agora, Jesus na cruz está dizendo, essa dívida está paga, você não deve mais nada. A cédula que nos era contrária foi cravada na cruz do Calvário. Sabe o que o inimigo consegue fazer? O que ele consegue fazer é acusar, o papel de acusação, mas ele não pode te condenar. Sabe por quê? Porque aquele que pagou a tua dívida está à destra do Pai nessa noite, como advogado para a tua alma, e dizendo, Pai, por esse aí eu morri, Pai, por esse aí eu me sacrifiquei, para que ele pudesse ser livre diante da tua presença. Você pode adorá-lo por causa disso nessa noite. Ei, morte e ressurreição, resolvendo as nossas pendências do passado e preparando a nossa vida para o futuro. O lenço dobrado está dizendo, eu estou colocando as coisas no lugar. Aleluia. Eu estou colocando as coisas no lugar. A ressurreição, ela vai nos apontar para a vida eterna. Ela vai nos mostrar a vida depois da morte. A ressurreição de Cristo, diferente das outras ressurreições que acontecem antes da dele, em que os indivíduos que foram ressuscitados tornaram a morrer. A ressurreição de Cristo nos aponta para a eternidade, porque quando ele morre e é ressurreto, ele é ressurreto num corpo glorificado. Ele não volta mais para morrer. Ele não volta mais debaixo da condenação do pecado de novo. Ele volta num corpo glorioso. A ressurreição nos mostra um outro fato importante. Nós vamos viver depois da morte. Vamos viver depois da morte. E não vamos só viver depois da morte. Nós vamos viver uma vida gloriosa depois da morte. Eu vou dizer de novo, nós vamos viver uma vida gloriosa depois da morte. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou colocando as coisas no lugar. Quando Deus te fez para que você fosse envolto em glória.
Mas o diabo vem e arranca a glória que Deus colocou sobre a sua vida. Jesus está dizendo na ressurreição: eu vou te dar vida, vida eterna. E não é só vida não, porque a vida pode ser comum. Ele está dizendo: vou te dar uma vida gloriosa. Vou te dar uma vida em que você vai ser envolto em glória. Paulo entendeu isso. E ele entendeu isso de uma forma tão plena que ele diz assim: para mim o viver é Cristo, mas se eu morrer, se eu viver, aleluia, graças a Deus, mas se eu morrer, se eu morrer é lucro, se eu morrer é festa, se eu morrer é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, se eu morrer é glória. Irmão, quem não conhece o Cristo da ressurreição, morre de medo da morte, se atemoriza diante da morte. Eu já pastoreei aqui um período, e já visitei pessoas perto da morte. Visitar um crente fiel perto da morte é diferente. Ele entende que ele não está morrendo, ele está alcançando a glória de Deus para a vida dele. O crente não se desespera diante da morte, ele se entristece. Mas o crente de verdade tem esperança de que ele vai ressuscitar, de que a glória de Deus será sobre a vida dele. Você entende isso e pode glorificar o nome poderoso do Senhor. Você não vai só viver eternamente, você vai viver uma vida gloriosa. E eu, se fosse você, glorificava o nome dele por causa disso. Ele não vai te dar só o céu não, ele vai te dar o céu e está te dizendo: eu vou te dar glória. Você vai viver uma vida plena na minha presença, você vai viver uma vida gloriosa na eternidade. Ei, quem sabe você aqui, irmão, custa ter dinheiro para pagar a conta, você custa pagar o conserto do teu carro, você custa pagar o teu aluguel, você custa pagar os impostos que o governo lhe propõe. O Senhor está dizendo: você não vai viver uma vida de aperto, uma vida de humilhação, uma vida de sofrimento, não, você vai viver uma vida gloriosa na minha presença. Quem entende isso e pode adorar a Ele, abra a tua boca aí e adore o nome poderoso dEle. Aqui a gente tem que viver, irmão, com a doença. Não é assim? Eu estou beirando os cinquentão. Olha aí que beleza. Ó, eu estou aqui beirando os cinquentão, mas com a cara de 30, viu, irmão? Uma cara de 30. Escuta só. Irmão, depois dos 40, como a vida muda, hein? Meu pai, você começa a guardar nome de remédio, isso aí é tremendo, coisa que você nunca fez. Você começa a aprender nome de médico. Você começa a saber qual médico é bom e qual médico é ruim. Não vai naquele não, aquele lá é um perigo. Você começa a procurar um shampoo diferente, porque o seu cabelo está caindo. Não é qualquer roupa que entra no seu corpinho maravilhoso, porque a coisa mudou. E se o tempo passar mais um pouco, é mais remédio, é mais ruga, é mais flacidez. A gente quer viver, mas é muita dor. Todo dia uma nova. Um dia dói o pé, outro dia dói a cabeça, outro dia a articulação, outro dia você não está enxergando bem, meu Deus. É assim, não é? Dói tudo. Mas o Senhor está dizendo aqui:
Vou te dar um corpo glorioso. Você vai plantar o que é mortal e eu vou te dar a imortalidade. Você vai plantar o que é corruptível e eu vou te dar a incorruptibilidade. Você vai morrer em ignomia, mas eu vou te encher de glória. Eu vou te encher de glória. Eu vou te encher de glória. Se eu fosse você, eu adorava Ele. Se eu fosse você, eu adorava Ele. Xandarabacomalabassure cantalabahai. Aleluia. Dá uma olhada para esse irmão abençoado do teu lado e diz para ele aí: vai passar, meu querido, vai passar. Fala para ele: vai passar tudo isso aí, viu? Vai passar tudo, porque ele tem preparado algo glorioso. E Paulo diz: não subiu ao coração do homem, o ouvido não ouviu, ele ainda não sentiu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Ele e pode adorá-lo, abra a tua boca e adore o nome poderoso dEle. Xandarabacomalabassure cantalabahai. Ei, o ápice do cristianismo é a ressurreição. Quando você lê o Novo Testamento, e às vezes nós damos pouca ênfase a isso, se ouve falar muito pouco da ressurreição. Mas o ápice do cristianismo, depois da morte de Cristo, porque a morte já aconteceu. Então, quando você lê o Novo Testamento, o assunto mais comentado é a ressurreição. A ressurreição da igreja. A nossa fé culmina na ressurreição. A ressurreição é o término, escute isso, do processo da redenção. O que a Bíblia diz? Que nós devemos guardar em santidade o nosso corpo, alma e... Quando nós morremos, corpo e alma, que são a parte espiritual da nossa vida, continuam vivos. Mas o nosso corpo está dormindo. Já estamos salvos, porém, o processo redentivo não se concluiu. O processo da redenção se conclui na ressurreição dos mortos. A igreja aguarda o dia do arrebatamento e o dia da ressurreição dos mortos. O apóstolo João teve uma visão a respeito disso. E olha o que ele diz. Vê como essa glória vai envolver nossa vida. Você acha que Jesus é glorioso, irmão? Você acha que existe muita glória nele? Olha o que o João diz. Escuta esse texto aqui. Ele é simples. E você já leu. Amados, ainda não é manifestado aquilo que haveremos de ser. Eu ainda não sei exatamente como vai ser esse corpo de glória, é isso que ele está dizendo. Mas uma coisa eu sei, que quando ele se manifestar, nós o veremos. E seremos semelhantes a ele. E seremos... Eu disse que Cristo se identifica conosco na vida e morte. E Ele quer que nos identifiquemos com Ele na ressurreição eterna. Dá para entender a ideia de semelhante a Ele? Sabe o que é um semelhante? É alguém que você olha e fala, aquilo lá tem a mesma natureza do outro. Eles são parecidos. Aquele lá se mistura com o outro, porque eles têm a mesma maneira. É muito grande isso, irmão.
É muito forte isso. Quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Eu tenho que parar para adorar o nome dele. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor. Quem entende o favor que ele fez pela tua vida e pode adorá-lo comigo, eu quero te convidar, adore o nome poderoso dele nessa noite. Você pode adorá-lo? Pode? Aleluia. Escuta só, e eu já estou terminando. Para que esse fato aconteça, para que nós possamos tomar a semelhança dele, a vida de Cristo tem que acontecer. A vinda de Cristo tem que acontecer. Nós estamos esperando isso? Estamos vivendo como que se esperássemos isso? Estamos vivendo como que se Cristo fosse voltar? E se não tiver mais amanhã? E se não tiver uma próxima oportunidade? E se não houver mais um momento de conserto? E se essa for a nossa última reunião? E se hoje fosse o dia em que o céu fosse rasgado? E os anjos proclamassem que o nosso Cristo está voltando, nós poderíamos dizer, Maranata. Nós poderíamos dizer, vem Senhor Jesus. Nós poderíamos dizer, Senhor, ansiamos a sua volta. Poderíamos. Estamos vivendo como que se Cristo fosse uma das nossas expectativas para agora. Estamos vivendo assim? Enquanto vivemos, esse pensamento passa pela nossa mente, irmão. É assunto nosso. É meditação da nossa vida. Eu acho que é pouco. Quando eu estava lendo esse texto, eu ainda pensei comigo mesmo, na minha vida é pouco, precisa ser mais. Estamos preocupados com a economia. Estamos preocupados com a política. Estamos preocupados com a família. E tudo isso é válido. Estamos preocupados com o novo governo. Estamos preocupados com a vida do outro no Facebook. Estamos preocupados com a história do terceiro. A volta de Cristo precisa ser uma boa preocupação na nossa vida. O crente que entende isso, ele pode dizer, vem Jesus. Aleluia. Aleluia. O crente que entende isso pode dizer, vem Jesus.
Minha mãe está vai fazer 83 anos agora. Pensa numa mulher fiel. Crente, mas crente no último mesmo. Muito crente. E a cabecinha dela não anda muito boa mais. E ela repete história. Toda vez que eu vou lá, ela conta essa história. Filho, e ela não conta uma vez só, não. Ela conta uma, duas, e toda vez que ela conta, eu reajo como se fosse a primeira. Crente. Ela fala assim: filho, eu sonhei com o céu. Crente ainda sonha com o céu, pastor. Crente sonha com o céu. Aleluia. Crente está aguardando a volta do mestre. Crente ainda espera que a glória do céu vai ser revelada nessa terra. Crente espera. E sabe o que ela fala? Eu vi o céu. Eu vi os jardins do céu. Eu vi as ruas do céu. E ela diz assim: e quando eu voltei, que eu acordei, eu fiquei tão triste. Saudade do céu. Ei, nós nem pensamos mais no céu. Nós nem pensamos mais na volta dele, nem falamos disso. Mas ele preparou essa noite para dizer: ei, minha igreja, ei, minha noiva, eu estou voltando, eu estou voltando. Quem crê nisso e pode adorar a Ele, eu vou dar um minuto para você adorar o nome dEle aí. Feche os teus olhos, abra a tua boca, adore a Ele. Se você está nessa expectativa de que Ele vai voltar e pode adorar a Ele, adore, 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 adore a Ele. Xandarabacomarabaxude cantarabacomanai. Rincoma labasure cantarabachanda arabacai. Aleluia. Aleluia. E andarabacoma labachanda arabasure carabahai. Lai coma labachanda arabacoma labasure ai. Aleluia. Aleluia. Xaraba cantarabasure cantarabaxarabacai. Aleluia. 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 Podemos estar de pé, meu filho? Fique de pé, por gentileza. Aleluia. 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 Dá uma olhada do irmão do teu lado e diga para ele: o problema do seu futuro está resolvido. Repita para ele com uma voz forte, diga para ele: o problema do teu futuro está resolvido. Aleluia. Diga para ele: ele vai te encher de glória, ele vai te encher de glória, ele vai te encher de glória, ele vai te encher de glória. Ei, tudo aqui é só o princípio. A ressurreição de Cristo, primícia dos que dormem. É só o começo. Pastor, e eu fico imaginando, se o começo foi tão glorioso, se a primícia foi tão poderosa, imagine o que há de ser
no momento em que as trombetas soarem e esta igreja for arrebatada para encontrar ao Senhor nos ares. Se você imagina esse dia e pode adorar a Ele, adore o nome poderoso dEle, aleluia. Feche os seus olhos aí, curve a sua cabeça. Fale com Ele nessa noite. Aleluia, eu sinto a glória dEle nesse ambiente aqui. Eu sinto a presença do Cristo ressurreto nessa casa. Eu sinto a glória dEle nesse lugar. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar a tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para te encher com a autoridade dEle. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, eu já resolvi o teu passado, eu já resolvi o teu problema do teu passado. E Ele está dizendo: o teu futuro está na minha mão, o futuro da tua casa está na minha mão, o futuro da tua vida está na minha mão. Ele é Senhor da tua história e Ele está vivo nesse lugar aqui para receber a tua adoração. Oremos a Ele. Pai eterno, Deus de graça e de misericórdia, nós queremos te louvar, Senhor, por esses dois fatos. Queremos te louvar pela cruz. Queremos te louvar, Senhor, pelo sacrifício do Calvário. Porque o Senhor se compadeceu das nossas vidas, da tua igreja. Queremos te bendizer, Senhor, também pela ressurreição. Porque o Senhor está nessa noite à destra do Pai, intercedendo por essa igreja, intercedendo por esse povo. Queremos te louvar, porque o Senhor faz com que permaneça viva na nossa igreja e no nosso coração a ideia de que o Senhor vai voltar para resgatar esse povo lavado e remido pelo seu sangue. Essa é, Senhor, a nossa expectativa. Esse é, Senhor, o motivo da nossa fé. É por isso que estamos aqui nessa noite e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Quem concorda com isso e pode adorar a Ele, levanta as duas mãos para o alto aí, abra a tua boca e glorifique o nome poderoso do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, irmãos?